E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast? Hoje a gente, obviamente, vai ouvir o técnico Fernando Diniz, Fluminense 7-0, apenas 7-0 para cima do Volta Redonda. Eu confesso a vocês que eu imaginava que o Fluminense fosse passar, e eu imaginava que o Fluminense fosse passar com uma certa tranquilidade, em virtude do jogo de meio de semana da Copa do Brasil do Volta Redonda, mas eu acho que nem o torcedor tricolor mais otimista fosse esperar um placar de 7-0, né? É uma goleada de muitíssimo respeito, fora os ameaços, né? 7-0 fora os ameaços, hein? Impressionante cara, assim, a atuação do Fluminense. O Volta Redonda tentou contestar, né, algumas coisas. Acho que teve um grande lance do Volta Redonda, mas fora isso, assim, se a gente fosse falar de oportunidades, o Fluminense poderia ter saído dessa partida com mais de 10 gols, tranquilamente. Tranquilamente. Aqui não é de verdade, aqui não é lá não, né? Tá elogiando o trabalho, cara, assim, impressionante a atuação do Fluminense e obviamente que do outro lado a gente entende que um adversário que vê um jogo de meio de semana, um jogo desgastante, não só fisicamente, mas mentalmente também, porque superou, passa para a próxima fase da Copa do Brasil numa disputa de penalidades, né? Então, assim, o Fluminense fez o seu papel, tinha nada a ver com isso, ganhou bem e goleou e avança para a final do Campeonato Carioca, né? Vamos fazer o nosso giro, agenda do dia, né? Gente vai ouvir o Fernando Diniz ao final do nosso podcast hoje. A gente vai passar pela agenda do dia, né? Os jogos do dia. Mas antes de mais nada, deixar os créditos aqui, o Globoesporte.com, é onde a gente sempre faz o nosso tradicional giro pela rodada esportiva e também pelas notícias esportivas, tá? A gente vai passar por algumas notícias. A primeira delas é essa aqui: Seleção Brasileira, Yuri Alberto e Bremer, eles foram convocados para a seleção porque o Richarlison e o Marquinhos se machucaram, né? Então foram cortados por lesão e o, o técnico da seleção brasileira, né, o interino, o Ramon, ele convocou o Yuri Alberto para o lugar do Richarlison, né, no ataque, e o Bremer no lugar do Marquinhos na zaga, né, zagueiro da Juventus da Itália, né? Então, dois bons nomes, na minha opinião. Acho que muita gente ainda vai ficar naquela de, poderia, já que abriu vaga de novo, poderia ter chamado o Martinelli, né? Eu acho que é legal você. Eu gosto dessa ideia do Ramon de testar novas opções, de testar novas caras, novos personagens. O, caramba, o Martinelli, acabei de falar o nome dele, porra. O Martinelli, ele já é uma realidade, ele fez uma baita Copa, ele não tem nada o que provar. Eu acho que todo mundo já sabe da capacidade dele e todo mundo sabe que numa futura convocação e aí sim para um jogo de eliminatória, o Martinelli vai estar lá, né? Ele certamente estará lá. E aí é hora de fazer. É óbvio que assim, tem algumas figurinhas carimbadas que são os caras da confiança, né? No caso, o goleiro Ederson, o goleiro Everton, naturalmente passa a ser, na minha opinião, o segundo goleiro nesse amistoso, né, contra o Marrocos. Tem outros nomes consagrados aqui, né, o Renan Lodge, o Militão. Então, assim, ele conta com caras que são mais experientes, que ele sabe que pode contar num momento de dificuldade, mas ele vai fazer experimentos, né? Ele traz caras novas, ele traz novas alternativas, novos personagens, novos jogadores que podem compor a seleção brasileira, né? A delegação da seleção brasileira num futuro muito breve, né? Então acho que foram dois bons nomes. Martinelli, eu também fico nessa de poderia chamar? Poderia, mas é um cara que todo mundo já conhece, todo mundo sabe o que ele pode entregar, o que ele entregou, e eu tenho a convicção de que ele vai ser um dos caras convocados quando o bicho começar a pegar mesmo, quando começarem os jogos da eliminatória para a próxima Copa do Mundo, tá? É isso, sobre seleção brasileira, fecho por aqui. Nova camisa do Galo, né, do Atlético Mineiro, imagem vazada, pouquinho antes do jogo contra o Atlético, né, vazou a possível nova camisa nas redes sociais. Eu imagino que deva ser a camisa de fato, tá? Se você observar o logo da Adidas, ele tá com a logomarca nova, não tem o escrito Adidas embaixo, né?
e o escudo é maior, me parece ser maior. Se você observar a nova camisa do São Paulo, do tricolor paulista, é na mesma pegada. É o símbolo da Adidas bem grande aqui, as três listas, e o logo do São Paulo também maior. Eu acho que, de fato, esse vazamento ele é uma camisa autêntica aqui, tá? Bonito, cara. Bonito, né? Como todas as camisas do nosso futebol, mais uma camisa de muito peso e uma bela camisa. Diga-se de passagem, uma bela camisa, tá? Vamos de Luiz Castro e Botafogo, cara. Botafogo empatou com a Portuguesa do Rio, né? E o torcedor ficou exaltado aqui, né? Arremessou um copo e passou perto do Luiz Castro, né? Eu não vi as imagens ainda, confesso a vocês que eu não vi, mas após o jogo o time foi vaiado, né? E um torcedor arremessou um copo, o Luiz Castro teve que, né, dar aquele famoso gingado para ele não ser para não ser acertado pelo objeto, né? Então o comandante estava saindo do gramado em direção aos vestiários e teve que recuar por alguns segundos até a polícia militar chegar para fazer uma pequena escolta, né? Após o movimento, o funcionário do Botafogo e Nuno Batista, um dos analistas de desempenho do clube, tiraram Luiz Castro de perto da torcida. O português foi alvo de vaias e xingamento. E aqui, apenas algumas palavras do treinador, do Mister Luiz Castro, né? Rebatendo as críticas do torcedor, dos torcedores, no caso. O futebol é feito de emoções, que geram sentimentos e conjunto de palavras e atos. Não tenho que criticar ou elogiar, só fazer a minha reflexão do que é o futebol brasileiro e seu contexto. Sei bem o contexto que estou inserido, sei bem o que querem os jogadores, treinadores, mídia. Minhas reflexões já foram feitas, já entendi o contexto e o que me espera em cada jogo. Então, Luiz Castro deixando o recado aqui de que entende o contexto brasileiro, pelo menos eu imagino, né? Ele fez um discurso, eu acho que ele de fato entende o contexto brasileiro, o quanto o futebol ele é importante para o povo brasileiro, o quanto ele tem uma participação social muito grande na vida do povo brasileiro, entende que isso gera muitas emoções, muitas paixões, né? A gente vê guerras mundo afora motivadas por motivos religiosos, né? É uma paixão, uma devoção. Se você concorda ou não, né? Às vezes para você, para mim, certamente né? É muito exacerbado. Óbvio que o futebol não chega a esse ponto, né? De causar uma guerra, mas é uma paixão que vai além dos limites, às vezes, né? Além do racional. Então, Luiz Castro, e desculpa a comparação infeliz, mas é o que eu falo, assim, a gente faz a comparação porque em dois contextos são coisas, são paixões que as pessoas levam até um próximo nível, né? Obviamente que quando a gente fala de uma guerra, é num nível do extremo, mas, cara, você tentar agredir um treinador do seu clube, isso aí também, né? É um nível bastante exacerbado, né? De emocionar, né? De emoção, que eu não concordo, obviamente, não acho isso legal, mas o Luiz Castro poderia vir, dar um esporro, falar que se sente inseguro, falar que vou deixar o Botafogo por motivos de segurança. Não, ele continua, né? Vai seguir no cargo, eu acho que assim tem que ser. Eu já falei mais de uma vez aqui, eu acho que seria uma grande bobagem o Botafogo demitir o Luiz Castro, né? Primeiro que a cobrança, obviamente, do torcedor é em virtude do resultado, em virtude de não ter passado para o mata-mata do Campeonato Carioca, né? Para a fase de semifinal, disputar ali o quadrangular de clássicos, né? Quatro grandes do Rio de Janeiro, dois clássicos em duas semifinais. Só que o, o elenco, para mim, do Botafogo, ele é um elenco competitivo. Ele é um elenco que pode ser competitivo, mas não é um elenco que vai brigar por títulos, né? E eu acho que o principal objetivo do Botafogo, em virtude até cara, dessas notícias que a gente até repercutiu aqui no podcast, de dívidas, né, que tem a pagar, cara, de pendências que não foram pagas, pendências civis, né, que não são pagas desde dezembro, o Botafogo está inserido num contexto, cara, bastante difícil financeiramente, né, e avançar na Copa do Brasil, na minha opinião, era a prioridade, né, era a prioridade. Ah, o torcedor, obviamente, ele é emocionado, né, ele está em outro contexto,
Só que a gestão do Botafogo e o Luiz Castro trabalhando junto com sua comissão técnica, eles têm que entender qual que é o principal objetivo da temporada. E o principal objetivo da temporada é avançar na competição que dá mais grana neste momento para ajudar o clube. Ele não falou de reforços, né? Na coletiva pós-jogo, ele não falou, não mencionou a necessidade de reforços. Ele vai trabalhar com o que tem e por isso eu acho que ele tem que ser o treinador que tem que ficar no Botafogo. Ele topa o trabalho, ele poderia depois desse ato de agressão, ele poderia falar que vou sair, porque já que eu não tenho segurança, já que o torcedor não quer, eu vou sair. Eu estou me sentindo hostilizado, né? Vai seguir no trabalho, vai seguir no comando técnico do Botafogo. Eu acho que é assim que tem que ser. O elenco ele tem algumas carências e é normal, como qualquer outra equipe. A gente fala de Flamengo, o próprio Flamengo tem carências do seu elenco, quanto mais o Botafogo, né? Com todo o respeito. Mas se o Flamengo, que tem o elenco mais caro do Brasil, tem carências, você imagina o Botafogo, né? Então, eu acho que eu falo assim, cara, o torcedor acha que a SAF é a solução para todos os problemas e não é, né? E não é. A gente viu um Vasco ser eliminado na Copa do Brasil. Para mim, era a competição mais importante do Vasco na temporada. Obviamente que a Série A também, né, é mais importante permanecer nas, quer dizer, a competição mais importante é a Série A. Perdão, vamos refazer aqui. A competição mais importante é a Série A. É permanecer na Série A. Mas depois da Série A, a segunda competição mais importante era, obviamente, a Copa do Brasil. Avançar na Copa do Brasil, porque cada rodada que você avança, cada etapa que você supera, é muita grana que você ganha. E para uma SAF, a SAF é um clube empresa. O torcedor, a equipe vai receber mais reforços, mais jogadores, se o clube rentabilizar. Se o clube trouxer retorno esportivo, e o retorno esportivo, obviamente, vem casado com o retorno financeiro. O Botafogo, para mim, cumpriu seu papel. É óbvio que apenas em termos esportivos, né, se você pensar em clássico, em possível novo, voltar a vencer um torneio, o Campeonato Carioca era um campeonato possível, era algo que era palpável. A Copa do Brasil eu acho muito complicado, mas eu acho que é o treinador que tem que ficar. Ele oscilou muito, né? Perdia jogos no Engenhão, ganhava fora de casa e o Botafogo se manteve tranquilamente na Série A do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Agora convivendo com muitas dívidas que a gente já tem um contexto maior. Eu acho que esse vai ser o ano do Botafogo mais uma vez, um ano inserido em muitas crises financeiras e a necessidade de se manter num patamar aceitável e fazer uma Série A tranquila mais uma vez. Assim vai ser a vida do Botafogo, assim vai ser a vida do Vasco, do Cruzeiro, de todos os clubes que voltaram da Série B e outros clubes também que, na minha opinião, e a gente vai fazer, obviamente, a prévia do Campeonato Brasileiro depois, outros clubes que também possivelmente vão brigar para não cair, né? Vão estar nesse pacote aí de equipes que vão brigar do meio para baixo da tabela, tá? É isso. Agora finaliza o Botafogo, o giro pela rodada, né? O Campeonato Carioca aqui, Nova Iguaçu 1, Audax Rio de Janeiro 1. Esse resultado, esse jogo que eu falei, né? Portuguesa 0, Botafogo 0. Um primeiro tempo pavoroso do Botafogo. E a Portuguesa é time enjoado, né? Para o Botafogo enfrentar, né? É um time enjoado. O Botafogo perdeu da Portuguesa na última rodada, né? Da Taça Guanabara, da fase de pontos corridos. Agora mais um resultado difícil. Primeiro tempo horrível, ruim. Segundo tempo melhor, com direito à bola na trave, mas o resultado não saiu. Mas para mim, eu falei e volto a repetir, o objetivo do Botafogo foi cumprido. Veio de um jogo, veio de uma goleada no meio de semana na Copa do Brasil, superou essa etapa e esse jogo no final de semana era jogar com o que tinha em mãos, né? E tentar fazer o máximo possível. Fez o máximo que deu. Confesso que, obviamente, dava para fazer mais, né? Dava para fazer mais pelo que se viu no segundo tempo. Mas eu acho que a preocupação dessa semana, o foco dessa semana era justamente o jogo da Copa do Brasil. Essa etapa foi concluída com sucesso. Eu acho que, né, o torcedor ele vai ficar emocionado e cabe à gestão blindar o treinador, o elenco e a comissão técnica, tá? Fluminense 7, Volta Redonda 0. Comecei o podcast falando brevemente sobre esse jogo. Foi 7-0 fora os ameaços, tá?
Se você for contabilizar as chances perdidas pelo Fluminense, você dizer que esse jogo merecia mais de 10 gols, não é nenhum absurdo, tá? Não é nenhum absurdo, é impressionante a produção ofensiva do Fluminense nesse jogo. Mais uma vez, eu volto a repetir, é compreensível. Volta Redonda dificultou muito, né, ao longo do Campeonato Carioca, dificultou muito para as equipes grandes do Rio de Janeiro, mas vem de um jogo muito desgastante no meio de semana. É importante contextualizar, né? Então, às vezes, o torcedor vê esse placar, fala, ah, nossa, perdeu o primeiro jogo contra o Volta Redonda, agora goleou, e o torcedor, às vezes, entra num estado, né, entra num frenesi, né? Já fica naquele frenesi. Aí, vamos ganhar de novo. Calma, é importante contextualizar. Eu acho que o Fluminense está vivendo um bom momento e importante, fundamental ter feito o jogo que fez no jogo da volta para manter a confiança muito em alto, para manter não só a confiança do elenco, mas do Cano também, que fez apenas 4 gols nessa partida, né? O Cano, ele brincou de fazer gols nessa partida, fora os ameaços. Mais uma vez eu volto a citar, fora os ameaços, né? Então, mas contextualizando, um adversário que fez um jogo no meio da semana e o Fernando Diniz elogiou mais uma vez o Volta Redonda, né? Falou assim, o placar ele mostra, né, uma goleada, uma superioridade do Fluminense, mas ele volta a elogiar também o Volta Redonda, não é porque sofreu uma goleada que fez um péssimo jogo, né? No mínimo foi um jogo muito ruim. Obviamente que o Fernando Diniz, ele gosta de dar uma moral, né? Para as equipes que tentam propor o jogo um pouco mais, como ele faz também. Mas, cara, você tá tomando um, dois, três, quatro. É, você tem que. A coragem não pode ser confundida com a loucura, né? Se é que a gente pode dizer assim. Então, o Fernando Diniz elogia, né? O Volta Redonda, elogia a postura, a coragem, mas coragem é uma coisa, loucura é outra coisa, né? É outra coisa bem diferente. Enfim, vamos falar mais desse jogo quando a gente ouvir a coletiva do Diniz. O Atlético Mineiro venceu o Atlético, né? 1-0, gol do Hulk. Aliás, cara, o Hulk é muita força física, mano. Impressionante. Um erro de saída de bola do Atlético, mas o Hulk também, cara, assim, com a idade que ele tem, é absurda a explosão que ele tem, né? Ele ainda tem muita explosão, ele ganha na corrida, faz um belo gol e tomou susto, hein? Tomou susto, teve um lance ali meio destrambelhado do Everson, revisão no VAR. Alguns vão dizer que o Atlético foi prejudicado, né? Porque esse lance alguns vão interpretar como pênalti. Poxa, cara, eu diria que não, tá? Eu diria que não. Sim, eu vi o lance várias vezes. É complicado, assim. Se marcasse também, eu não acharia nenhum absurdo. Porque vão falar assim, é intenção, né? Movimento antinatural. E não sei, cara, assim, ele dá um chutão, quando você faz um chute, você dá um chutão daquele, você projeta o braço violentamente, porque você precisa de muita impulsão. Mas eu não sei, cara, a sensação que eu tenho é que ele deixou um pouco a mais, né? Um pouco a mais foi meio desnecessário, mas o atleta do Atlético também procura o contato, por isso que para mim não foi pênalti. Mas se você disser que, ah, não, sem querer também é pênalti. Se marcasse um pênalti, eu não acharia um absurdo descabido. Para mim, não foi. E para muita gente também vai dizer que não foi e vai dizer que marcar um pênalti ali seria um absurdo. Mas vai ter gente que vai falar que o Atlético foi prejudicado também, né? Porque vão entender como eu, em alguns ângulos de câmera, que ele abre um pouco demais, né? Mas eu falei, por um chutão que ele deu, você faz, pô, tenta imitar. Esse é o convite que eu sempre faço antes de você dizer se foi pênalti ou não, porque às vezes a gente vê muita gente falar, ah, não, movimento antinatural, ah, não, teve intenção de pôr a mão na bola, ah, se jogou. Eu sempre faço convite a você, tenta replicar o movimento em casa. É assim, obviamente que vai ser com uma intensidade muito menor, mas eu sempre faço convite a você, tenta dar um chutão em casa. Eu confesso a vocês que eu tentei replicar e meu braço abriu de forma muito semelhante. Para mim, um movimento absolutamente natural. Foi pênalti. Eu acho que. E de novo, se você achar que foi, também não vou dizer que foi um. Ah, que absurdo, né? Tá ficando maluco. Também não vou entrar nesse mérito, né? Mas o Galo avança, né? E. Acho que eu falei, tomou susto, né? Tomou susto. Mas também é compreensível, assim como eu tinha falado Volta Redonda, né, de fazer um jogo abaixo, o Galo também. O jogo mais importante do Atlético Mineiro era o jogo da Libertadores.
etapa concluída com sucesso, avança na Libertadores, chega à fase de grupos da Libertadores, aumenta a premiação, né? O que é muito importante, e também avança no campeonato, no Campeonato Mineiro, que também é fundamental, né? Para o torcedor. Isso, o Campeonato Mineiro é mais para o ego do torcedor. O campeonato da Libertadores é mais para os cofres e o bolso do clube. E também para o ego do torcedor, mas mais importante do que o ego do torcedor é para os cofres do clube, né? Seguir aqui o Democrata 1, Caldense 0, Tombense 0, Pouso Alegre 0. E aqui o Campeonato Gaúcho, Caxias e Internacional. Aliás, o Internacional fez os 2 gols. O Mercado fez um gol contra e o Alan Patrick fez o gol do Internacional, tá? Vamos de coletiva do Fernando Diniz, porque a gente já tá aqui quase 20 minutos. Vamos tentar agilizar o máximo possível. Fluminense Futebol Clube. Eu vou fazer a minha rima aqui de novo, né? Canal oficial do Fluminense no YouTube. Então, entra lá, se inscreve no canal. Se você é torcedor, simpatizante, né? Fã do esporte, sempre faço convite, deixa uma moral para a TV dos clubes, né? A galera que gera conteúdo pro torcedor. A gente sabe que a imprensa não tem mais acesso aos treinamentos. Então esses vídeos, apesar do vídeo, obviamente, as TVs dos clubes só mostram a agenda positiva, né? Só mostram as coisas boas. Mas é uma forma de aproximar o clube do torcedor. E o torcedor, quando vai buscar informações sobre o clube, só quer ver as coisas boas, né? Então a TV do clube vai trazer as coisas boas. Então se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar. E vamos de Fernando Diniz, coletiva do professor Fernando Diniz. Deixa eu ajustar o áudio aqui, vamos ver se vai ficar muito alto, muito baixo. Eu vou ajustando à medida que o Fernando Diniz for falando, tá? Pela goleada. Queria que você falasse um pouco sobre esse resultado, se foi a melhor partida do Fluminense. Lá em Brasília eu te perguntei sobre a partida do Bangu, você disse que foi. Queria saber se essa de agora superou aquela contra o Bangu. E que você falasse também especificamente sobre os primeiros 10 minutos do Fluminense, que foram muito fortes, não só pelo gol, mas pela forma que o time se impôs diante do Volta Redonda. Primeiramente, boa noite. Eu acredito que foi a melhor partida do Fluminense, muito mais do que a goleada, pela maneira como o time conseguiu se comportar desde o primeiro minuto de jogo. O Volta Redonda é um time que foi muito bem treinado pelo Rogério, acho que foi um dos treinadores aí, sensação do campeonato, Felipe também do Bangu. É bom ressaltar, o nível tático foi muito bom dos treinadores dos demais times. A gente sabia da dificuldade que podia ser o jogo, é um time muito forte fisicamente. E a gente estudou bastante, preparou bem. Eu acho que encaixou a parte tática daquilo que a gente pretendia fazer no jogo, com a intensidade, que a gente também foi muito alta, os jogadores conseguiram imprimir. E tecnicamente, muitos jogadores estavam muito bem hoje. Então, isso, somando essas coisas, a gente conseguiu fazer um resultado bastante expressivo e merecido. Diniz, Ele, que é o que eu falei, né? Ele elogia o treinador não só do Volta Redonda, mas também do Bangu, o nível tático do campeonato. Ele falou que foi legal e melhor jogo, né? Na opinião do Fernando Diniz, não só pelo resultado, mas como o time se comportou dentro de campo, né? Encaixou. Assim, o Fluminense conseguiu encaixar o jogo taticamente, sobrou dentro de campo, os atletas, tecnicamente também, como cita o próprio Diniz, em estado de graça, né? E assim você constrói uma belíssima goleada. A receita para você construir uma goleada de 7-0, fora os ameaços. Eu vou repetir isso várias vezes, porque você pode achar que eu tô de brincadeira, mas... Cara, assim, muitas e muitas e muitas oportunidades de fazer o 8º, de fazer o 9º, de fazer o 10º, 11º. Se você falar 15 gols, eu não vou falar que é um absurdo, tá? O Fluminense teve oportunidade para fazer pelo menos uns 15 gols. E assim, não foram chutes, não foram oportunidades, bola mascada, né? Bola fraquinha, não. Foi bola para fazer gol mesmo, né? E aí, por lance do destino, desvia aqui, bola na trave, goleiro defende, né? E aí, mas assim, foram chances construídas, né? E dá pra falar assim, cara, se você me disser que era jogo pra 15 gols, eu não vou falar que você tá maluco não, eu vou concordar com você, tá? Boa noite, aqui Marcelo Cunha, da Rádio Grande Rio. Queria saber de você o seguinte, a equipe foi hoje praticamente perfeita, né? Em todos os sentidos, em todos os quadrados do campo, tanto lá nas laterais, tanto também no meio de campo e também no ataque. O que faltou para poder concluir um pouco melhor, assim, para poder chegar, assim, para poder ter um arremate melhor, para poder chegar a mais gols? Porque em 7-0, claro, não é todo dia que a gente vê um 7-0. Mas o padrão de jogo hoje foi aquilo que você esperava de hoje? Foi 7-0.
Você é um cara exigente, hein? Você queria que fosse quantos a 0? 12, 15, 25, pô. Você fez 7 gols, pô. Tá ótimo. A gente, no segundo tempo, tinha uma preocupação do time não acomodar, não acomodou. A expulsão, de uma certa forma, acho que ajudou um pouco o Volta Redonda a baixar as linhas mais, eles praticamente abriram mão do ataque. Então acabaram ficando mais sólidos e, obviamente, o jogo vai passando com o placar. Eu acho que tem uma tendência também do time cadenciar um pouco mais. Mas a gente foi criando chances, tivemos mais 2 bolas na trave no segundo tempo, mais várias chances criadas. Então o placar podia ter sido mais no segundo tempo. Mas eu acho que o aproveitamento, 7 gols, eu estou contente. Ele até brinca, né? O repórter também faz a pergunta, mas não foi no sentido do deboche, tá? Porque foram realmente muitas oportunidades. Eu vou falar de novo aqui, vou ficar repetitivo como o Mauro Betti, né? Como diria o saudoso Mauro Betti. Cara, assim, muitas e muitas e muitas oportunidades, isso associado com a expulsão, né, do Alex, do Volta Redonda, isso facilitou ainda mais para o Fluminense, e obviamente o time adversário, como diz o Diniz, ele baixa um pouco as linhas, mas não foi o suficiente. Assim, o Fluminense tava num dia impressionante, impressionante. Repito, pro torcedor que se empolga, né, que já fala que vai ser campeão, calma, né? Eu sempre falo aqui, é importante contextualizar. Uma goleada, ela é uma goleada e ela traz um estado de espírito, um ânimo, e aquece o coração de uma forma imensurável, né? Imensurável, mas, repito, um adversário que fez um jogo meio de semana, Copa do Brasil, jogo difícil, passou nas penalidades, uma mobilização muito grande fisicamente, como diz o Diniz, Volta Redonda é um time de muita força física, então você vai para um jogo de meio de semana, é um jogo de muita imposição, você vai para penalidades, o jogo sai do aspecto físico, que já ficou desgastante, e vai para o aspecto psicológico, né? Então, um time que veio para esse jogo contra o Fluminense muito desgastado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, apesar de toda a estratégia, né, de todo o jogo de xadrez, o Fluminense, mesmo se fizesse uma partida ruim, para mim, teria sido muito bem sucedido nesse jogo. Eu imaginava aí, chutaria uns 2, 3 a 0, né, antes da partida. Só que 7 a 0 foi realmente um banho tático, técnico, físico, foi um banho em todos os aspectos, né? E o Volta Redonda, repito, não se acovardou. Teve pelo menos uma grande chance no jogo. Diniz, boa noite. Monique Danello, TNT Esportes. No momento em que o árbitro vai ali no VAR para avaliar se seria pênalti para o Fluminense ou não, a gente de cima ali da tribuna ficou com a sensação, não sei se a gente viu certo, de você ter feito o 14 com a mão, indicando que era para o Cano bater o pênalti. Aquele gol fez ele empatar com o Lelê na artilharia e depois ele acabou marcando mais um e agora é o artilheiro isolado do campeonato. A intenção era ajudá-lo nessa conta também, já que o Fluminense já estava ganhando. Queria que você explicasse se foi isso mesmo, por favor. Foi exatamente o mesmo critério do jogo do Bangu. A gente tem o Cano, o Ganso, naturalmente é o jogador que seria o primeiro batedor. Aí temos o Arias, tem o Cano, tem o próprio Keno. O Cano também bate pênaltis bem. É um cara que eu tenho total confiança. Então ele não bateu o pênalti sendo um cara que a chance dele perder era grande. A chance dele fazer era grande. Comigo, por exemplo, aqui no Fluminense, ele bateu 2 e fez, então está com 100% de aproveitamento. Então eu tinha muita confiança, o placar estava praticamente definido. E se a gente puder ajudá-lo individualmente, para o time é bom para o Cano, é bom para todo mundo. Se fosse um outro jogador, na mesma situação, a gente faria o mesmo. Então a gente não colocou em risco o time fazer mais um gol. A gente fez assim, como ter o privilégio de ter o Cano como artilheiro. Eu acho que é importante para nós, assim como clube, como time, ter o artilheiro do campeonato mais uma vez. A cobrança de disputa, a cobrança de penalidade, o Fluminense teve o Cano bateu bem, o goleiro foi pro lado certo também. Mas o Cano bateu muito bem, como diz o Diniz, ele também é um cobrador de pênalti. Na hierarquia, o Ganso é o primeiro, só que ele falou, bateu 2 vezes, não perdeu nenhum, ele tá com 100% de aproveitamento comigo, né? Então também é justificável, fora a contribuição para que o Cano chegasse à artilharia do campeonato, né? O Cano chegou a 14 gols no Campeonato Carioca e o Lelê, atacante do Volta Redonda, tinha 13, né? Você vê, cara, e é bizarro, né? Porque o Cano e o Lelê, um tem 14, o outro tem 13. O terceiro artilheiro é o Pedro Raul, do Vasco, com apenas 6 gols, cara. Então, assim, o Lelê tem mais que o dobro que o Pedro Raul. É impressionante. E o Cano, então, nem se fala, né? O Cano, então, nem se fala. Então, já é certamente o artilheiro do campeonato, a não ser que Vasco ou Flamengo protagonizem uma goleada para cima um do outro, e os seus centroavantes, tanto o Pedro Raul quanto o Pedro do Flamengo,
Ou pode ser o próprio Gabriel Peck, né? Todos esses têm 5 gols, 6 gols. Tô falando Pedro Raul, mas o Pedro do Flamengo tem 6 gols e o Gabriel Peck do Vasco também tem 6 gols. A não ser que eles protagonizem uma goleada e um caminhão de gols, o Cano deve terminar o Campeonato Carioca como um artilheiro, 14 gols, apenas 14 gols. Pouquinho gol, né? Pouquíssimos gols, impressionante, cara, impressionante. E o Fernando Diniz, ele faz a chamada, né, de 14, e, cara, eu sempre falo aqui, quando é cobrança de penalidade, eu acho que a hierarquia tem que ser respeitada, a não ser que haja um problema. E eu também coloco mais uma ressalva que eu não falo aqui, né? Que eu normalmente que eu não coloquei. Ou a menos que o cobrador oficial esteja fora, tenha sido substituído, ou ele não está com confiança, né? Ele fala claramente, eu não estou com confiança. A mesma coisa assim, o Vasco vai ter um pênalti e o Pedro Raul vira e fala, eu não estou confiante para bater, bate outra pessoa. Aí, nesse caso, eu entendo que tem que mudar o cobrador, porque o principal não está confiante para bater, ou tá sentindo a perna pesada, ou tá sentindo cãibra, ou tá sentindo uma lesão, ou ele já saiu, ou no caso do Fernando Diniz, o treinador chama essa responsabilidade. Se o treinador tá chamando essa responsabilidade, se o cara perde, é amadorismo do treinador, mas ele tá chamando a responsabilidade. Eu acho que dentro de campo, os jogadores não podem ser resenhão. Já não, deixa eu bater, vai lá, bate você. Eu acho que não tem que ter essa resenha. Quem é o cobrador oficial? Sou eu, então você bate. Tá confiante? Tô. Não tô confiante? Vai pro outro. Agora falar, não, deixa eu bater, sabe? Não, eu acho que essa resenha ela faz mal. Tipo, o principal cobrador tem que bater sempre. Porque ele tem que fazer o gol e continuar mantendo a confiança em alta e ajudar o time. Tem que ser profissional. A menos que o treinador chegue e fale, não, bate o Cano, né? Deixa ele bater, deixa ele bater. Aí se o treinador tá chamando essa responsabilidade, o cara perde, é a responsabilidade dele, ele assume essa bronca. Mas dentro de campo não dá para ser resenhão, tem que ser profissional, né? Amaral, Raiz Tricolor, parabéns pela vitória, parabéns pela classificação para a semifinal. Eu queria fazer duas, mas uma é só uma curiosidade. É a maior goleada da sua carreira como treinador, esse 7-0, apesar de ter o 10 do ano passado, na Sul-Americana, mas são as duas maiores goleadas da sua carreira como treinador aqui, não só no Fluminense, né, em todos os times também. Mas uma outra curiosidade é o seguinte, a gente passou a semana inteira debatendo, você não assiste tanto, você já falou, mas a torcida, a imprensa, debatendo sobre a formação do Fluminense, sobre os 2 pontas abertos, sobre isso tudo. Você foi perguntado, inclusive, também sobre isso nos últimos jogos. E hoje a gente vê o Fluminense tão criticado, essa questão, né, por nós da imprensa e pelos torcedores, fazer 7-0 com 5-0 no primeiro tempo com essa formação. Eu queria entender um pouco mais o que teve de mudança, porque não é só estava todo mundo mal contra Volta Redonda, hoje pega o mesmo adversário e está todo mundo bem e funcionou. Eu identifiquei um pouquinho a questão dos laterais um pouco mais avançados por dentro, não sei se você pode confirmar se foi isso mesmo que você pensou para o jogo, sem o time ficar rodeando muito, deixando o Cano e o Ganso mais marcados no meio. Não sei se foi isso ou se tem alguma outra questão que mudou para esse jogo contra o Volta Redonda, para o Fluminense sair de um 2-1 de derrota para um 7-0 de vitória hoje. Então, assim, no fundo, a discussão, às vezes, pela imprensa, suas perguntas, elas são muito bem-vindas, Gabriel, porque elas abrem a possibilidade de discutir um pouco mais o jogo. Então foi de 7-0, mas o jogo de Volta Redonda, para vocês, pode ter sido muito ruim, para mim não foi. O jogo de hoje foi muito bom, muito para eu achar que em Volta Redonda o jogo não foi muito ruim. O primeiro jogo, o segundo tempo, sim. O primeiro tempo de Volta Redonda, naquela ocasião, também tinha sido um bom primeiro tempo. O jogo do turno, que a gente perdeu de 1-0. O segundo tempo foi muito mal. A gente jogou muito mal. Porque esse time é um time que deu muito trabalho pro Flamengo, foi um time que ganhou do Vasco, foi um time que deu muito trabalho pro Botafogo, foi um time que era o maior ataque do campeonato, um time que faz as melhores transições. Então a gente estava jogando com uma equipe bem estruturada. O jogo de lá é um time que tinha o melhor ataque do campeonato, não sei como é que ficou agora, mas eles fizeram um gol de um chute. O primeiro chute que eles deram no gol, a bola entrou. Depois eles fizeram um gol, foi um escanteio nosso, a gente teve 2 chances para marcar. Aí o goleiro repôs rápido, foi um contra-ataque muito mapeado pela gente, que a gente era uma bola fácil. E tiveram mais um chute de que o zagueiro fez uma condução muito rápida, tocou por ele e ele chutou. E foi isso que o Volta Redonda produziu no jogo. E se a gente tivesse virado o jogo para 3-2, que podia ter acontecido, o Balmani perdeu um gol, o Samuel perdeu o gol, o Cano teve chance, o Martinelli teve chance, a gente ia fazer uma análise diferente. E eu falo isso repetidamente. E não sei se isso vai mudar ou se muda um pouco com o meu discurso, mas quando eu tenho chance de falar, eu falo. A gente fica muito preso para falar do resultado e pouco do que acontece no jogo. Eu não achei que o jogo de Volta Redonda, então tinha gente aí que chegaram a mim assim discutindo, que os pontos estavam abertos. A gente acabou de jogar contra o Bangu, tinha feito a melhor partida do ano, sem sombra de dúvida, com pontas abertas. Aí, eventualmente, assim, o resultado não vem, as pessoas têm uma vontade muito grande de saber a solução. Quase sempre, quando todo mundo está falando a mesma coisa, dá errado. Porque quando é uma coisa muito clara para todo mundo, só o idiota do treinador que não enxerga. E não é isso que acontece.
os pontas abertos, enquanto assim, talvez você, porque eu não acompanhei o que você estava falando, mas enquanto as pessoas estavam criticando os pontas abertos, eu já tinha visto que no jogo do Volta Redonda, os pontas abertos faziam parte da solução. Aí a gente foi achando outras coisas. Os laterais começaram a jogar um pouquinho mais por dentro, a gente conseguiu colocar um pouco mais de gente na linha da frente, os jogadores, foi um monte de coisas que a gente fez pequenos ajustes. Os zagueiros foram muito mais agressivos com a bola, a gente teve troca de passes muito mais rápida, jogar no Maracanã também é diferente do que jogar lá, que o campo é muito melhor, as dimensões são um pouco maiores. Então, uma série de coisas para a gente construir o resultado de 7-0. Mas talvez a minha maior diferença do que as pessoas estavam pensando é que eu não achei que foi um desastre o jogo de 2-1 sob hipótese alguma. Teve muita coisa boa que eu vi no jogo, a gente corrigiu aquilo que estava errado e somado uma outra complexidade de coisa, a gente conseguiu construir uma vitória de 7-0 hoje. Aqui ele falando sobre o jogo, né? Ele foi perguntado do aspecto tático do Fluminense, de jogar com 2 pontas abertos. E ele falou, pô, quando o jogo contra o Bangu funcionou, depois contra o Volta Redonda já não funcionou e foi criticado por isso. E às vezes ele até fala, pô, às vezes todo mundo tá falando uma coisa e quem é o errado é o treinador, né? O treinador que é o burro, é o ignorante, né? Eu vou pela seguinte linha, eu não acho que... eu acho que o Fernando Diniz, ele fez uma leitura boa de que, assim, não é só o resultado, né? A gente precisa entender que não é só o resultado. Às vezes tem coisas boas que acontecem dentro de uma partida e é aquilo que eu sempre comento aqui. Quando você sai com um resultado adverso e você vai para a coletiva, você obviamente vai falar dos aspectos positivos, das coisas que deram certo, né? Porque nada assim, tem partidas que tudo dá errado, né? Nada é bom. Mas em algumas partidas tem recortes positivos, coisas promissoras que você viu no jogo e coisas que, se você conseguir manter o mesma pegada, a mesma intensidade, aquilo lá vai se propagar e você tem a maior chance de ser bem-sucedido. O próprio Diniz falou, nesse jogo era importante o time não relaxar no segundo tempo, era importante o time não perder essa intensidade no segundo tempo. E assim, após uma partida de um resultado ruim, de você perder de 2-1 por Volta Redonda, é obviamente que a leitura ela é negativa, porque o resultado não aconteceu. Aconteceram, e ele fala assim, primeira chance do jogo, os caras vão lá e faz o gol. Sim, tem um fator de sorte, um fator de, não só de sorte, de muita felicidade, mas de competência. Mas se os caras vão lá, faz um gol na primeira chance, e aí ele fala, pô, o Fluminense teve 2, 3 oportunidades, teve chance de virar o jogo. Tudo bem, não conseguiu. Mas não dá só para fazer um recorte positivo. É isso que eu tô falando, assim. Óbvio que o recorte positivo ele tem que ser feito. Porque também não é o fim do mundo. Eu não vou mudar tudo eu não vou mudar todos os meus conceitos, eu não vou mudar todas as minhas ideias só porque o resultado não veio. Existiram recortes, existiram momentos no jogo onde a gente foi melhor, não foi mais feliz. Mas fomos melhores. Eu acho isso importante, mas também tiveram falhas. Eu acho que essa coisa de a imprensa toda começa a falar de erros. Eu acho que o treinador ele tem que ter a humildade de observar e falar, cara, isso, óbvio que muita gente fala muita bobagem, eu sempre falo aqui, tem muita gente que fala muita bobagem, mas muita gente é bem intencionada e fala, eu acho que falam coisas construtivas. Os programas esportivos, após uma derrota, eles debatem o porquê do fracasso. Existe o componente da sorte, existe o componente da felicidade, mas existe um componente técnico da equipe dentro de campo também. De prover ao seu adversário esses espaços, conceder esses espaços onde o adversário tem a competência de ir lá, competência e felicidade também de ir lá e marcar o gol. Mas existiram falhas para que isso acontecesse. E, cara, esses debates, o treinador pode nem concordar, mas eu acho que ele tem que ter a humildade de olhar e falar, cara, assim, se todo mundo tá falando a mesma coisa, eu acho que vale eu revisar. Eu não vou mudar tudo o que eu acredito e talvez eu não mude nada. Mas eu acho que o treinador ele tem que ter a humildade, porque não são só comentaristas. Porque tem muita gente que nunca jogou bola, né? São estudiosos, e eu não tô desqualificando essa informação. Eu, por exemplo, nunca joguei bola. E eu acho que essa informação, o fato do cara jogar bola ou não, ela não tem que desqualificar a opinião do profissional. Agora tem muitos comentaristas que são ex-atletas, que estiveram dentro de campo, alguns que fizeram curso de treinador. O que os caras estão falando não é simplesmente algo sem valor nenhum. Eu acho que todo mundo tem o seu entendimento do futebol, porque mesmo quem não jogou, acompanha futebol.
vê futebol brasileiro, vê futebol, muitos, a grande maioria, eu diria 100%, acompanha o futebol europeu, seja qual liga for, Champions League certamente, campeonatos estaduais, né? As diversas competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, assim, todo mundo tem um entendimento do jogo, todo mundo tem um entendimento. Obviamente que não dá para manter a mesma pegada, o mesmo estilo. Cara, assim, a mesma proposta de jogo os 90 minutos. Isso é impossível. O adversário vai mudar a sua forma de jogar e o treinador competente também vai mudar a forma de jogar para sempre encaixar o jogo no jogo do adversário, na estratégia do adversário. Por isso que eu falo assim, todas as opiniões ela tem muito valor e o treinador, ele, ainda mais com o Diniz, que já é um cara mais consolidado, ele tem as ideias dele, ele sempre foi muito elogiado pelas ideias dele. Só que eu acho que também cabe, vou ouvir, né? De ter a humildade de ouvir. Vamos ouvir, cara, assim, óbvio que não é só trevas, né? Não é tudo obscuro. Existiram coisas positivas, como ele mesmo falou. Só que as coisas negativas, eu acho que poderiam ser encaradas como uma crítica construtiva. Em vez de, não, vocês falam isso, cara, assim, não, eu ouvi, concordo com algumas coisas, não é algo que vai mudar do dia para a noite, até porque a gente não tem tempo de treinar, mas é algo que eu vou manter no meu radar, né? Não existe o absolutamente certo e o absolutamente errado. Existe uma mescla de tudo. Quando um resultado positivo acontece, não necessariamente significa que você jogou muito, como diz sempre Luiz Castro, né? Quando você perde, não necessariamente significa que você não jogou nada, né? Não é isso. Obviamente que os programas esportivos são pautados em avaliar o porquê do fiasco. E esse eu acho que é a maior dificuldade de profissionais e jogadores, treinadores, comissão, é de entender que o programa esportivo ele é pautado em justificar o fiasco. Porque as coisas boas a gente sabe que tem. As coisas boas você não precisa ficar exaltando. Você quer ser paparicado, é o que eu sempre falo. Você quer ser paparicado, você está no lugar errado. Os programas esportivos eles existem para... A pauta é por que deu errado, né? Por que o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo? Foi um jogo que foi um fiasco? Contra a Croácia, por exemplo? Eu acho que houveram momentos bons, mas não adianta eu ficar pautando o programa e fazer recortes positivos, sendo que o Brasil foi eliminado nas penalidades. É a mesma coisa, o Fluminense perdeu do Volta Redonda. Tudo bem, a gente sabe das coisas boas que aconteceram no jogo, como diz o Diniz. Mas perdeu o jogo. Então o programa vai ser pautado em tentar entender o porquê que deu errado. Por isso que eu sempre falo aqui, você pode não gostar, às vezes, de alguma opinião, de alguma forma de um apresentador, de um comentarista se expressar, que é mais contundente, que é mais de forma debochada. Você pode não concordar, mas a opinião tática dentro do jogo, ela é pautada no porquê que o fiasco aconteceu. E isso não necessariamente... E eles não estão dizendo que o time é limitado, que o time é fraco, que o time é incapaz, que o time é incompetente. Ninguém está falando isso. Só estou falando, cara, aconteceram erros e essa interpretação é por que aconteceram? Porque, esse cara estava aqui, esse cara estava aqui, os pontos, como eu disse, os pontos estavam abertos, deixou espaço para o adversário explorar. Volta Redonda, como diz o próprio Diniz, um time de transição rápida, eles souberam explorar bem os espaços, foram felizes, foram competentes, estavam descansados fisicamente e mentalmente e foram bem-sucedidos. Então, o recorte que se faz negativo, ele não é ruim para o treinador. Eu acho que é isso que muitos treinadores profissionais têm que entender. O recorte, ele é no sentido de agregar. Óbvio que muita gente quer desconstruir, óbvio que muita gente faz na maldade, e aí cabe ao treinador, obviamente, selecionar, né? Fazer uma curadoria de coisas positivas, de críticas construtivas. Não adianta ele ficar só ouvindo também as críticas negativas, né? As críticas destrutivas, aquelas críticas pelas críticas de algo que não vai agregar absolutamente nada. A grande maioria dos programas sérios falam de coisas construtivas. E aí é o que eu falo, cabe a humildade do treinador de... Cara, realmente, vai ficar fazer programa para falar de coisa boa, gente que a gente perdeu, qual que é o sentido disso, né? O telespectador em casa não vai entender. Peraí, o Fluminense perdeu de 2-1 do Volta Redonda, e por que os caras estão falando só as coisas boas do jogo? Então perdeu por quê, né? Perdeu por puro e simplesmente azar? Não. Existem partidas que você perde por puro e simplesmente azar, e quando isso acontece, os caras falam: o time teve 10 mil oportunidades, acabou tomando um gol de contra-ataque, né? O que tem de negativo? A competência do time.
de ter a frieza, né? De explorar, de usar o seu favoritismo, de explorar a sua qualidade, pôr a bola para a rede. Faltou competência, paciência. Mas que o time jogou para não perder, o time jogou para não perder, né? Por isso que eu sempre falo, assim, a crítica, obviamente, ela pode ser feita ao treinador e o treinador pode devolver a crítica para a imprensa. Mas muitas vezes eu vejo essa defensiva dos treinadores de que só critica. Num jogo contra o Bangu foi de um jeito, contra o Volta Redonda a gente tentou, por um aspecto, por um período de jogo a gente usou a mesma ideia e já foi um fiasco. E não necessariamente isso. Eu vi coisas boas, óbvio que teve coisas boas. Mas, de novo, os programas não vão ficar pautando, fazer a sua pauta baseada na agenda positiva. Para isso existe a TV dos clubes, né? É nesse ponto. E aí cabe o Diniz como treinador, ou ele concorda ou não concorda, ou usa isso como forma positiva, ou ele mesmo encontra sua própria solução como ele encontrou. Né? Só que eu acho que também acho que vale ter essa humildade de olhar e falar, pô, eu tenho as minhas ideias, mas às vezes os caras estão vendo uma coisa que eu não estou vendo. Então vamos assistir o jogo, chama o staff dele, ele não precisa fazer isso sozinho. Chama a equipe técnica, gente, vamos dar uma olhada aqui no que essa galera tá falando. Vamos ver se só a gente não tá bem. Né? Porque às vezes, o que eu falei, cabe esse toque de umidade. Pô, legal, faz sentido. Não vou ter tempo de treinar, obviamente, que eu só tenho alguns dias, mas fica aí pro restante da temporada. A temporada é muito longa, na hora que tiver que gerir o elenco, a gente pode pensar numa iniciativa ou outra diferente, né? Eu falei, muitos fazem no sentido da maldade, né? De desconstruir, mas muita gente faz no sentido de construir. Não é na crítica pela crítica vaga e sem sentido. É na crítica da crítica construtiva para melhorar, né? No intuito de ajudar, né? E aí é o que eu falo. Aí cabe a você aceitar ou não, né? Aceitar ou... Eu tinha no Votorantim, meu primeiro time, eu tinha acho que uma vitória de 9-0 também, se eu não me engano. Mas aqui no Fluminense as coisas para mim acontecem de uma maneira diferente. Diniz, boa noite, Diniz. Daniel, canal Flu News. Parabéns pela vitória, parabéns pela classificação. 7-0, inquestionável. Percebemos ali que não tem o que comentar, foi uma partida perfeita. Mas em alguns momentos eu observava você e via que você bravejava com alguns jogadores, ou algumas situações de campo ali. Teve alguma coisa ali que te incomodou na partida, mesmo com esse placar elástico? Principalmente quando estava ali em torno de 5-0, ver você ainda fazendo uns comentários com os jogadores. Alguma coisa na partida hoje não funcionou ou realmente foi a partida perfeita no seu comando como treinador do Fluminense? Não foi perfeita a partida. Acho que nunca vai existir uma partida perfeita. Foi um resultado magnífico, um futebol apresentado também magnífico, mas não foi perfeito. A gente cometeu erros no jogo. E eu sou uma pessoa muito focada no jogo mais do que no resultado do jogo. Porque o jogo, para mim, é o que interessa. Tem que fazer o que você pode, tem a ver com o jogo que está sendo jogado. O resultado, que só você faz 2-0, aí você muda a forma de jogar. Hoje a gente não fez isso. Boa parte do jogo, a gente foi construindo o placar e ficou concentrado no jogo. Em algumas coisas já aconteceu comigo também, até aqui mesmo no Fluminense, você abrir uma vantagem de 2-3-0 e você acomodar e passar a jogar de uma forma diferente. Então você pega e macula aquilo que você admite ser o jogo que tem que ser jogado. Eu acho que o Fluminense hoje conseguiu jogar o jogo de uma maneira muito séria, com bastante humildade. Acho que uma das palavras-chave é humildade, porque a gente soube mapear o Volta Redonda, respeitou demais o Volta Redonda, e acho que foi a base da gente construir o resultado, foi a humildade que a gente teve de encarar o Volta Redonda da maneira que eles mereciam. Diniz. E aqui, só para finalizar, né, a última pergunta que a gente já está com bastante tempo de podcast, encerrar com essa pergunta, que ele falou, cara, assim, o repórter, eu vi que você estava bastante, né, falando muito, sinalizando para os jogadores, bastante inquieto, mesmo com um placar de 5-0, e perguntou se existiram imperfeições dentro de uma partida ou se essa partida foi partida perfeita. O próprio Diniz fala, não foi... E aí eu falei, eu emendo o que eu acabei de comentar sobre a pergunta anterior, né? Nunca existe uma partida perfeita. Você pode estar ganhando bem, mas existem falhas que acontecem. E o mesmo, o inverso também. Você pode estar perdendo, mas existem coisas positivas acontecendo. Por isso que eu sempre falo, não é legal você ter do seu lado, né, pessoas que só vão te paparicar, pessoas que só vão mostrar coisa positiva. É legal você ter do seu lado pessoas que, pô, mas a gente ganhou, né? A gente ganhou, você vai ficar meio que tipo, pô, a gente perdeu, você só vê as coisas ruins. Não é isso. A gente está mostrando as coisas ruins que aconteceram porque perdeu o jogo. Isso é natural. Não adianta perder um jogo e ficar fazendo um recorte positivo, porque senão vai ficar naquela, não, perdeu o jogo, mas foi do... E aí vai levando, né? E o próprio Diniz mesmo. Já aconteceu isso ao longo da carreira dele.
às vezes resultados muito ruins, ele começa a ser contestado e ele... Pô, no São Paulo aconteceu muito isso, por exemplo. De, pô, sempre, às vezes uma partida ruim, o torcedor perdendo a paciência, ele sempre fazendo recortes positivos. E aí é o que eu falava, dado momento, eu me recordo isso do tempo que ele era treinador do São Paulo, falei, cara, assim, eu começo a me questionar se ele é o treinador certo, porque os resultados não acontecem e ele fica fazendo toda a coletiva agenda positiva, o recorte é positivo, sendo que o resultado não está vindo. Óbvio que assim, o fato do resultado não vir não significa que o time jogou uma partida horrível. Mas também tem uma contribuição, existe um erro, existem erros, existem gafes. O fato do time ter vencido por 7-0 e poder ter feito mais de 10 gols tranquilamente, não significa que foi um jogo perfeito, né? Ele falou, eu gosto de observar o jogo. Sim, eu concordo com ele. E o jogo, você ganhando ou perdendo, existem coisas boas, às vezes, quando você perde, existem só coisas ruins, né? Só coisas, talvez o treinador do Volta Redonda, eu não, né, não sei o que ele falou no pós-jogo, mas talvez ele diga que, cara, deu tudo errado. A gente tentou, mas deu tudo errado. Ainda tivemos uma oportunidade boa, mas fora isso, cara, encaixou o jogo, não foi um jogo bom nosso, tivemos um jogo no meio de semana, fizemos o que deu e o Diniz elogia, né? Então você vê que são pontos de vista diferentes, né? Eu acho que é mais importante para um profissional de alto nível e que quer se tornar cada vez melhor, que quer se tornar um profissional de mais e mais excelência, ele abraçar as críticas com mais naturalidade. Porque, falei, e aí você tem que fazer a sua curadoria de crítica, por isso que você tem seu staff do lado, né? Faça a sua curadoria, não vai ouvir o youtuber maluco que vai esbravejar e gritar pedindo a demissão do treinador na primeira derrota. Você tem que ouvir os comentaristas sérios, né? Não que esses caras não sejam sérios, mas eles inflamam, eles vão um pouquinho além da conta, né? Agora, o comentarista sério, que vai olhar o jogo mesmo. Pô, tivemos coisas boas, mas, cara, né? Isso aqui não dá pra acontecer. Isso aqui não dá pra acontecer. Ah, poderia ter virado o jogo. Poderia, mas não virou. Por que que não virou? Por isso que eu sempre falo assim, eu acho que cabe é melhor, às vezes, você ouvir a crítica, porque a coisa boa, o Diniz sabe a coisa boa. Ele sabe as coisas boas que ele já tem tempo no futebol suficiente para saber o que é bom, né? O que ele está fazendo de bom. Agora, às vezes, o que ele está fazendo de ruim, o que a gente faz de ruim, normalmente a gente não vê. O que a gente faz de bom, a gente sabe que tem que saber. Pô, doei comida, doei uma roupa, né? Ajudei uma pessoa na rua, ajudei uma pessoa necessitada. Você sabe que você está fazendo uma coisa, mas quando você faz uma coisa ruim, você às vezes não percebe. Às vezes você é grosseiro com alguém na rua, porque você tá num dia estressado, você não percebe. E aí alguém fala, pô, isso que você fez não foi legal. Foi, putz, realmente, eu tava cabeça cheia na hora, não tinha esse direito, vou pedir desculpas, né? Às vezes você não percebe que você tá fazendo uma coisa ruim. Por isso que eu sempre falo que é legal ter os seus amigos, as pessoas próximas, mas também tem que ter aquela galera que fala, cara, essa sua atitude foi zoada, cara. Isso que você fez não foi legal. Porque isso te torna uma pessoa melhor, né? E é o que eu falo, o intuito da imprensa séria, né? É no objetivo de construir, de tornar o Fernando Diniz um treinador melhor. Porque ele é visto pelos jornalistas mais conceituados, os comentaristas mais conceituados, como talvez um dos melhores treinadores, se a gente pensar em futebol ofensivo. Se não o melhor treinador brasileiro. Só que existem falhas, né? Das suas ideias de jogo que às vezes comprometem os grandes resultados. E o futebol, ele é movido a títulos, né? Lamentavelmente. Você pode fazer um grande trabalho, mas só bater recordes, como fez o Tite na seleção, não basta. Os recordes, eles só têm valor se você, de fato, ir lá e conquistar. É isso que falta. Não basta só você bater recorde, você ter números, se você não ganhar título. E a ideia, na minha opinião, a ideia dos grandes comentários de jornalistas que falam do Diniz, que o criticam, é justamente no sentido dele se tornar um cara mais completo, ele vir a ganhar um grande título e se tornar um treinador consagrado, porque ele merece, né? Na minha opinião, ele merece. Tem gente que não gosta dele, mas eu acho que o Diniz, treinador com ideias ofensivas, de sair do pragmático, né? De você se defender, depois eu arrumo a casa, o Fernando Diniz, ele é o melhor, se não um dos melhores do Brasil. Agora, o histórico dele de não títulos, né, de grandes títulos, meio que descredencia, né? Meio que o descredencia em alguns debates, né? E os debates, as críticas que existem hoje, na minha opinião, são justamente
para que ele se torne um cara melhor, para que ele se torne um treinador melhor cara, e eventualmente no futuro próximo se torne uma unanimidade entre os treinadores brasileiros, tá? É isso, gente. Por hoje eu finalizo. Eu falei demais, como sempre. Não consegui terminar a coletiva do Diniz. Fica o convite aberto para vocês, né? Entrem lá, Fluminense Futebol Clube, né? O canal oficial do Fluminense no YouTube. Fica a minha rima aqui também. Se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo se você gostar. Se você é torcedor fluminense, é hora de saborear, né? Esse final de semana agora é saborear e secar os rivais no domingo. Mas sequem com responsabilidade, porque semana passada secar o rival não foi algo muito bom. Então secar com responsabilidade, né? Secar não diria, mas tirar uma onda, né? Ganhamos de 7-0. Uma onda vale, né? Mas com cuidado também, é que eu sempre falo, com responsabilidade, porque, né? O jogo é jogado, o famoso jargão, péssimo jargão, aliás, o jogo é jogado. E enfim, vamos para os jogos de domingo. A gente vai ter o Palmeiras e Ituano aqui, clássico dos bilhões, né? Vasco e Flamengo, e aqui o jogo, muito provavelmente, na minha opinião, o América deve passar, mas vamos ver se o Cruzeiro consegue complicar, né? Deve vir mais críticas à torcida, certamente da torcida cruzeirense, críticas ao Ronaldo, mas eu acho que o América aqui tá com uma bela vantagem, né? Construiu uma bela vantagem. A gente vai acompanhar os jogos. Amanhã provavelmente a gente vai vir com uma coletiva daqui, né? A menos que aconteça algo muito inesperado nesse jogo ou nesse jogo, a gente muito provavelmente vai ouvir o treinador que vira. Esse também é o jogo mais indefinível para mim, tá? Porque o Palmeiras é muito favorito. O América é muito favorito aqui contra o Cruzeiro, na minha opinião, pelo resultado já construído. E esse aqui, apesar do Flamengo ter vencido, o Vasco ter feito um jogo no meio de semana, eu acho que é um jogo que está muito em aberto. Porque o Vasco tomou a decisão, na minha opinião, de forma muito equivocada, de priorizar o Superclássico. Né? Agora virou a questão de vida ou morte. E se perder, talvez entre numa mini crise como o que a Botafogo entrou. Né? Desnecessário dizer que é uma crise desnecessária, mas é o futebol. Né? É o futebol. Gente, finalizo por hoje. Ótimo domingo para vocês. Forte abraço e até amanhã. Tchau.